pessoal, estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast dessa mobilização de jejum e oração nesses 14 dias com o nosso tema Amor e Movimento. Esse é o primeiro episódio que eu creio de muito conteúdo novo que vai te abençoar e vai te suprir espiritualmente. Então você pode gerar expectativa e aguardar, porque vem muita coisa boa, muita novidade legal aqui no nosso canal no YouTube, Minha Igreja na Cidade. E para começar esse primeiro episódio, eu tenho certeza que você vai ser muito inspirado, edificado. Eu tenho aqui dois convidados, duas feras junto comigo, que você já pode ver aí na sua tela, que eu creio que vocês já conhecem. Está aí com a gente pastor Arthur Pinheiro, que é o nosso pastor aqui da Rede Nexo, dos nossos adolescentes aqui da nossa igreja, Minha Igreja na Cidade, e também pastor Marcelo, que é o nosso pastor da rede de adultos e da área de família. Eu vou pedir para eles darem um alô aqui para vocês. E aí, Arthur, como é que está a sua expectativa? Sei, gente, para mim é uma honra muito grande estar aqui no nosso primeiro dia de podcast, primeiro dia de jejum. Então todo mundo até então tá firme e forte no jejum, né? Primeiro dia. Primeiro dia é mole, né? É mole. Mas tenho certeza que nesses 14 dias a gente vai ser muito abençoado, muito enriquecido. Estou com muita expectativa para esse tempo. Para mim é uma honra estar dando start junto com o pastor Marcelo aí nesse tempo. Essa honra é toda nossa, participar desse jejum, né, aquecendo já os nossos corações para esse mover que Deus quer realizar no nosso meio. Isso vai ser um tempo muito bacana, de muito mover, de crescimento espiritual, de milagres, de muito mover de Deus. É isso aí. E tradicionalmente nós temos essa prática de uma vez por semestre, a gente sempre organiza essa mobilização de oração e de jejum. Já são mais de 10 anos que nós temos feito isso. E nesse em especial estou com muita expectativa, porque eu creio que está sendo a maior mobilização que nós já fizemos. Tantas pessoas envolvidas, não são apenas centenas de pessoas, nós temos milhares de pessoas envolvidas nessa jornada de jejum e oração. E vocês já podem imaginar, ter uma noção, né, da repercussão espiritual que isso vai gerar nesses 14 dias, né? Milhares de pessoas no mesmo propósito, com o mesmo coração. Eu tenho certeza que muito poder de Deus vai ser liberado, estará disponível. E aqueles que querem participar conosco, que nem estavam sabendo, estão chegando agora um pouquinho atrasado, mas dá tempo ainda de participar, eu quero te encorajar a não deixar de se envolver e de estar em unidade conosco. E você nem precisa ser necessariamente membro da nossa igreja local, ok? Você nem precisa ser membro de uma igreja evangélica e nem precisa estar em Belo Horizonte para participar, porque muita da nossa programação vai acontecer online. Então você não vai ficar de fora de nada. E para você participar conosco é muito simples. Você só precisa se inscrever, e isso é gratuitamente, através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Então você só precisa projetar a câmera do seu smartphone e você vai se inscrever e vai estar junto conosco nessa jornada de 14 dias. E nessa jornada nós temos um livro que a gente está meditando. Hoje, inclusive, é o primeiro dia, o primeiro capítulo do livro, e o livro também se chama Amor em Movimento. E se você quiser acompanhar também conosco a leitura do livro, é simples. Você pode adquirir o e-book do livro através desse QR Code que aparece na sua tela também. Você vai cair lá no nosso site, Cia do Discípulo, e lá você vai encontrar o e-book do livro Amor em Movimento e tantos outros livros que eu tenho certeza que vai te abençoar também. E quem quiser comprar o livro fisicamente, é só vir na nossa loja física aqui na Believe, na Avenida Portugal, 4780, no bairro Itapuã, Pampulha. Mas para a gente ir direto ao nosso assunto e não perder mais tempo, porque o nosso alvo e o nosso propósito aqui, a gente está ruminando, compartilhando para cada dia da jornada de oração e de jejum, vai ter um podcast como esse, com pastores aqui
da nossa casa, onde nós vamos mergulhar em revelação daquilo que a gente está meditando a cada dia. E o capítulo de hoje, que eu estou com ele aqui, é dar como se fosse o próprio Deus. E na verdade a gente tem falado sobre generosidade, né? E há muitas definições assim sobre generosidade, há muitas maneiras diferentes da gente enxergar e definir o que é generosidade, que é uma palavra que tem marcado muito a nossa igreja, especialmente nesse mês de abril, porque nós temos compartilhado nos cultos, nas células, a gente tem respirado esse assunto de generosidade. Muitas pessoas têm sido inspiradas, a gente tem recebido muitos testemunhos, eu sei que vocês também, e a gente tem fortalecido essa cultura da generosidade na nossa igreja. E uma das definições de generosidade é colocar o amor em ação, o amor em prática, é amar mais do que palavras, é amar e dar, amar e servir, é o amor em movimento. Se vocês pudessem assim definir para vocês em uma palavra ou em uma frase, quando essa palavra generosidade vem na mente de vocês, o que brota assim no coração de vocês a respeito de generosidade? Quer começar, Arthur? Pode ser. Eu acho que uma frase que me marcou muito assim nesse capítulo a respeito de generosidade é que quando o sacrifício encontra com prazer. E eu acho que isso resume tudo nesse ponto de generosidade. Eu tinha visto essa frase. Falei sua frase, né? Não falou não, mas o que veio na minha mente foi uma palavra. Generosidade é dar mesmo. Dar, né, deliberadamente, né, sem ver a quem, né, sem esperar algo. Né, mas essa frase aí do Arthur é bacana, né, está ali no nosso livro e vocês vão poder participar e ver, né, e ruminar de tudo aquilo que a gente já tem, estamos tendo acesso, né, e Deus ele vai fazer grandes coisas, mas o Arthur puxa as coisas lá do... Vamos postar no Instagram, né, quando o sacrifício encontra o prazer. E é muito legal porque, assim, acho que de uma forma especial, diferente, assim, toda série eu creio que a igreja é abençoada de uma forma, mas essa em especial, eu tenho percebido Deus fazer algo novo entre nós, e por isso que eu estou com muita expectativa, porque a gente está só no primeiro dia do jejum, e eu sei que Deus vai fazer muito. Amém. E tem um versículo que eu creio que é o mais conhecido da Bíblia, e que também expressa mais o que é generosidade, que é João capítulo 3, no verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele, ao manifestar o seu amor, ele deu, porque o amor de Deus é um amor que entrega, é um amor que dá. Essa é a natureza de Deus, né? E como filhos de Deus, por compartilharmos dessa mesma natureza, a gente carrega o DNA de Deus, que é a generosidade. Vocês saberiam me dizer assim uma história de uma pessoa que vocês conhecem, que tem essa marca, que tem essa identidade, que eu creio que é um dos alvos que a gente está tendo nesse jejum, é sermos conhecidos como pessoas generosas. Alguém assim, que pode ter marcado a vida de vocês de uma forma especial, ou um testemunho que vocês sabem, de uma pessoa que pode fazer parte ou não da vida de vocês, mas que tem essa marca, esse sinal, essa característica de generosidade. Você conhece alguém, pastor Marcelo? Para mim fica fácil, né, responder isso, né? Minha mãe foi uma pessoa muito generosa, né? Ela saía do Rio de Janeiro num ônibus de excursão para ir no Paraguai para comprar brinquedos no final do ano para dar para as crianças. Que legal. Né? Então eu vivia isso na minha casa, né? Com toda a sorte de presente, inimagináveis. Talvez se eu falasse aqui falando pouco perto do que eu vi a minha mãe sendo generosa com outras pessoas, né? Isso tem sido uma marca na nossa vida, né? E eu creio que é uma marca da vida dessa igreja,
né? Porque o pastor Pedro, ele é muito generoso, né? A gente vê essa generosidade na vida dele e a gente pega isso, né? A gente abraça isso. Eu tive essa oportunidade com a minha mãe e isso vem se espalhado. Você né, lembra na de nossa mais casa. histórias assim dela? Eu sei que ela recebia muitas pessoas em casa, era muito hospitaleira. Conta mais pra gente. A generosidade da minha mãe era desde o presente, a dar uma casa, a dar um carro, a ajudar economicamente uma família que estava desprovida, de receber pastores na nossa casa todos os domingos, fazer a melhor comida para os nossos líderes, nossos pastores, e isso era muito bacana, a gente vivia esse ambiente. Isso é interessante, né, que a respeito de generosidade, qualquer um pode ser generoso, não somente aquele que tem muito dinheiro, né, que o que a gente tem falado é isso. Generosidade vai muito mais ligado ao ser do que ao ter, né? Nesse versículo mesmo que você leu, que Deus amou o mundo que Ele deu. Deu o quê? Deus não fez cair dinheiro do céu, Deus não fez cair um presente do céu. Deus, Ele deu Ele mesmo, né? Ele mesmo se entregou. Então é como você falou, né? Generosidade é muito mais do que você entregar um presente, entregar um recurso financeiro, mas chamar alguém para jantar na sua casa, dar o seu tempo, estar sempre disponível para alguém e ajudar com serviço, enfim, tudo isso é uma pessoa generosa também. Isso é muito interessante. E sem esperar nada em troca, né? Nesse texto, né, a gente ainda era pouco amável, né? A gente, quando Deus ele se doou, né, à humanidade. Ele não fez um investimento, né? Não tinha nem nada que dar, estava morta, né, nos delitos e pecados. E ele falou assim, não, eles merecem algo. Ele viu algo em nós que nem nós vimos, nem nós mesmos, mas ele falou, não, vou lá e vou me sacrificar. Então foi o maior ato de amor de todos, sempre vai ser. Né? Então é mais do que dar, né? Muito mais. Envolve compaixão, é você se comprometer, é se envolver, é mais do que sentir, mas é se mover em direção ao outro. E algo que o pastor Marcelo falou, é você fazer sem esperar receber nada em troca. Assim como Deus, né? Paulo diz em Efésios capítulo 5, no verso 1, que é um dos versículos que a gente está meditando no primeiro capítulo, que nós somos imitadores de Deus. E nós imitamos a Deus quando nós fazemos algo por alguém sem esperar um lucro, que é como o Arthur colocou, é mais do que um investimento, porque quando você investe em algo, você aguarda um retorno naquilo, mas a generosidade, eu diria que é algo que vai além, é um nível superior, né? Porque você faz como Deus fez. O pastor Marcelo disse que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, quando nós estávamos mortos e eram inimigos de Deus, Ele fez algo por nós, sem esperar receber algo em troca, até porque nós nem tínhamos nascido ainda, nem tínhamos como dizer sim para Deus, e Ele já tinha manifestado o seu amor e a sua generosidade a nós. Eu acho muito legal também esse ponto que o Arthur colocou, que vale a pena a gente reforçar, Arthur, que é você entender que a generosidade de Deus, que é fruto dessa nova natureza que nós recebemos, vai muito além da sua conta bancária, do seu bolso, tem muito mais a ver com o seu coração. Então, tem muitas maneiras de você manifestar essa generosidade que não tem a ver apenas com algo físico. Ok, a gente pode abençoar pessoas financeiramente, mas o Arthur colocou alguns exemplos aqui. Você dá o seu ouvido, a sua atenção, a sua presença, um abraço, um encorajamento, um elogio. Então a pessoa não precisa esperar ficar rica para se tornar generosa, né? Isso mesmo. E o interessante também é que essa capacitação para ser generoso já foi dada a nós. Na verdade, hoje a gente já é generoso. Como o versículo que você citou, de Efésios 5, fala que nós somos imitadores de Deus. Isso é muito interessante. E a nossa vida, ela é reflexo da revelação que nós temos do Senhor. Como perdoar, por exemplo. Eu não tenho tanta dificuldade em perdoar. A Ana pode falar isso. Nesses dias o pastor Pedro falou
quando alguém ama a pessoa, ela briga muito, né? A Ana às vezes me ama demais, então parar de amar um pouco. É sinal de amor, não tem diferença. E eu não tenho dificuldade assim de perdoar. E eu vejo que isso é porque eu sei que Deus ele sempre perdoa os meus pecados. Eu sei que Deus ele perdoou os meus pecados. Então, como eu tenho revelação que eu recebi isso, que eu sei que quando eu chego para Deus ele sempre está com os braços abertos, eu sei que eu posso fazer isso com outras pessoas. E quando a gente tem a revelação de tudo aquilo que o Senhor tem compartilhado com a gente vai ser generoso também. E é interessante, assim, eu não tenho filho, né? Mas às vezes eu acho legal um pai com um filho que ele vê graça quando o filho parece com ele. Você pode falar, mas que você fez um clone, né? E o pai vê graça quando o filho parece com ele, quando o filho faz alguma atitude que ele se vê, mesmo sem ter ensinado, ele se vê no filho. Então, assim, quando a gente é generoso, Deus ele acha graça, porque Deus ele se vê na gente. Quando a gente é generoso sem esperar algo em troca, quando a gente simplesmente, igual você falou do investimento, né? O investidor, na verdade, ele não investe na bolsa, ele investe em si mesmo. Então, quando a gente dá simplesmente por sacrifício, encontrar um prazer de ver alguém feliz, quando Deus olha, eu acho que ele acha tanta graça assim, né? Você me fez lembrar do texto de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. E aí pega muito do que o Arthur está compartilhando, porque Deus ama quem dá com alegria. Então é mais do que dar, é dar com alegria. Há uma distância entre você dar, fazer algo por alguém, e você fazer aquilo com o coração sorrindo. Sim. Você se sentir alegre quando você dá. Você fica mais feliz quando você dá do que quando você recebe. E isso parece que é uma utopia para alguns, mas é uma realidade para aquele que experimentou o poder do Evangelho. Por isso que eu creio que só é possível manifestar a generosidade genuína quando você teve uma experiência com a graça de Deus, não é? Você se sente assim? Eu acho que isso flui naturalmente, está dentro da gente, né? Nós somos um galho, né, que estamos enxertados na videira, a seiva vem da videira, né? Tudo que tem ali na videira verdadeira, que é Jesus, que é Cristo, está em nós. A gente tem que colocar isso para fora como frutos. Tudo isso que o Arthur falou já está dentro da gente. Então, ser generoso já está em nós. Agora a gente tem que partir para essa realidade, de querer ser generoso, de amar ser generoso, de amar fazer o bem, de cuidar, de amar ter comunhão com a igreja, né? Isso também é generosidade, querer ter comunhão, querer estar junto, abraçar, chorar junto. Isso tudo faz parte, né, dessa generosidade divina que, como você falou, né, só entende isso quem teve um novo nascimento. Só entende essa verdade de forma absoluta quem nasceu de novo, né? Então, por isso que a gente quer que todo mundo nasça de novo, que todo mundo tenha um encontro com Cristo. Para quê? Para que eles vivam isso. E aí vai ficar muito mais fácil se viver. É muito legal ser crente, né? Eu gosto de falar assim que eu sou antigo. Eu falo que eu sou crente, né? Mas eu gosto muito disso. Por quê? Porque isso faz parte da minha natureza, faz parte de ser generoso, faz parte de querer estar junto, né? E enquanto tem o mundo, ele quer correr dessas coisas, ele quer dar aquilo que sobra. A gente não, a gente dá às vezes aquilo que nem a gente tem de fato. Mas por quê? Porque isso faz parte da nossa vida, né? Então a gente dá, às vezes até sacrificando, né? Como foi lá no começo dessa conversa. Cristo, ele se sacrificou, né? Ele deu o único filho, ou seja, ele se deu por nós, né? E às vezes a gente faz isso e feliz da vida, né? E o mais gostoso que a gente faz isso, feliz da vida. E quando a gente é constrangido assim pela generosidade de alguém, a gente tem o desejo de fazer a mesma coisa, né? Então é algo que repercute, reverbera, não para em nós. E eu creio que nessa jornada de oração, de jejum, nessa mobilização, nós vamos ter centenas de testemunhos assim. Eu já tenho recebido
muitos, né? Desde abençoar pessoas que estão vendendo algo no trânsito, o motorista de Uber, constranger as pessoas através da generosidade. Porque o que a gente está falando aqui é mais do que algo que você entende na mente e aprende. É fruto de uma experiência de transformação quando nós nascemos de novo. Então faz parte da nossa natureza, porque tem a ver com aquilo que somos. E um outro ponto do livro é, quando você carrega esse DNA de generosidade, que é o DNA de Deus, e você manifesta essa natureza, o ter passa a ter um propósito. Você enxerga propósito naquilo que tem. Por que que você está em determinada posição lá naquela empresa? Por que que você abriu aquela empresa? Por que que Deus te permitiu chegar naquele lugar de influência, que possui até um certo poder? Eu tenho dito que dinheiro, recurso, poder, influência, na mão de pessoas que não compreendem o propósito, é um perigo. Mas dinheiro, influência, poder, recursos, na mão de pessoas que possuem um coração consagrado, é algo muito poderoso. Porque muito pode ser feito pelas pessoas e pelo reino de Deus. Tem um texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 10 e 11, que eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, ou seja, não faz sentido aquele que não planta ter semente, mas ele ainda diz, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Mas esse enriquecimento, ou essa prosperidade, esse suprimento das necessidades, possui um porquê, um propósito, que ele continua, para toda generosidade. Então Cristo nos enriquece, nos prospera, supre as nossas necessidades, só que é mais do que você usufruir daquilo que ele tem te dado, mas é para que não haja pobreza ou generosidade à sua volta. Então nós somos abençoados para sermos abençoadores, e aí ele completa para a gente comentar, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então olha a lógica do céu, Deus nos dá sementes e nos dá pão. Então eu sempre ensino que tudo que vem nas nossas mãos, a gente precisa discernir se é semente ou se é pão. A semente é para a gente semear, para que haja colheita, para que novas sementes venham até a nossa mão e a gente continue semeando. Então é para o outro. E o pão é para a gente desfrutar. Então Deus nos enriquece, nos dando semente e pão. Então todo mundo que está assistindo a gente nesse primeiro episódio do podcast, tem pão e tem semente. Foi enriquecido para toda generosidade. E olha que legal, através dessa generosidade que o Arthur vai manifestar, que o Marcelo e que essas milhares de pessoas irão manifestar, tributadas serão ações de graças a Deus. Ou seja, as pessoas vão ver a generosidade na sua vida, vão reconhecer Jesus em você e darão graças a Deus. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Primeiro que, né, nesse texto, né, você está falando que para quem está trabalhando, para quem está semeando, Deus continua a dar a semente. Isso é... Ou seja, você é generoso, você vai continuar sendo generoso, porque Deus vai continuar te abençoando, continuar te enchendo a sua casa. E engraçado que a semente é a menor parte. Né? A semente é sempre a menor parte. Eu estava lá no Paraná agora e tive a oportunidade de ver lá aquela plantação de milho infinita, que você olha assim e fala, meu Deus, quanto milho, né? Não deu fim. E o agricultor estava me falando, né, que vem 12 quilos num pacote com semente, que vem em torno de 60 mil sementes.
12 quilos é pouco, né? 12 quilos. Para o tamanho da plantação. Para o tamanho da plantação que isso gera, são 60 mil pés de milho. E ele falou que dá uma semente dá um pé de milho. Olha só. Né? Então, isso eu fiquei assim impactado. É sobrenatural, né? Eu fiquei impactado. Então, a semente é a menor parte. Eu não sei quantas toneladas de milho ele vai colher com essa quantidade de semente que ele vai lançar ao solo. Eu não sei, mas eu sei que é a menor parte. Né? Então, ou seja, a gente ainda tem da menor parte e vai colher infinitamente. E quanto mais a gente dá, a gente não fica com menos, né? Não. Porque você podia comentar um pouco sobre isso, Arthur, porque muitas pessoas às vezes têm receio de dar, achando que o dar, o compartilhar ou a generosidade é decréscimo. Se eu der, vai faltar para mim, por isso eu não dou. Eu acho que o desafio para nós é discernir isso, né? Discernir aquilo que o Senhor tem nos dado, o que é pão e o que é semente. Então você pode até comer o pão e comer a semente também, mas não espere colher a semente, como o pastor Marcelo falou, né? Você pode ter muitas sementes, um saco de 12 quilos, você pode escolher comer isso tudo, mas se você plantar, você vai conseguir abençoar muitas pessoas. E eu acho que a revelação que a gente precisa ter de fato é entender o privilégio de ofertar. Esses dias, uma pessoa comentou comigo que ela recebeu uma oferta de 10 mil reais. E assim, a pessoa meio que ficou insistindo para dar essa oferta para ela. Não, eu quero te abençoar de alguma forma e eu posso fazer isso, e ele recebeu essa oferta. Então assim, talvez o primeiro comentário qual que é o contato dessa pessoa, né, que insiste para dar uma oferta de 10 mil reais. Sim. Mas é melhor dar do que receber, né? Muito melhor do que receber uma oferta de R$1.000 ou você ter de 10 mil reais, e você ter a oportunidade de ofertar 10 mil reais na vida de alguém. Então, essa alegria. Então, quando a gente entende esse privilégio, assim como para nós servir não é uma obrigação, servir é uma alegria, a gente gosta de estar com as pessoas e conversando. Assim, é o semear também, é o ofertar, é um privilégio, é um prazer, não é um sacrifício. Você falou uma frase, até esqueci, mas tipo, que as pessoas, elas vão enxergar Deus na gente, ou uma coisa nesse sentido. Vão dar ações de graça. E isso é interessante, porque as pessoas falam muito sobre fazer a diferença. E muitas vezes fazer a diferença vai ser fazer aquilo que ninguém faz. Né? Eu achei muito legal os exemplos que você colocou. O que ninguém faz? É chegar para um entregador do iFood na sua casa e pagar o dia dele de trabalho, falar, olha, vai para sua casa, vai ter um tempo com a sua família. Isso é fazer a diferença na vida de alguém, isso é mostrar o Senhor, entendeu? Isso é mostrar a graça de Deus, é uma expressão da graça, de fato colocar o amor em movimento, né? E talvez a pessoa vai ter revelação do amor de Jesus por ela, por um ato seu que você nem tem ideia do que vai provocar dentro daquela pessoa, né? Então, nesses dias, a gente tem desafiado cada pessoa que está conosco nessa jornada de amor e movimento a ser um ponto de generosidade no lugar onde ela está inserida, seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho e também na sua igreja. Na nossa igreja, a gente está no meio de uma jornada, que eu estou até vestindo a camisa dela aqui, faça a sua parte, onde nós temos encorajado os membros da nossa igreja a fazerem algo mais pela igreja, pela casa deles. Então, o dízimo é para a manutenção da casa, é uma obediência espiritual, é quando nós entregamos a nossa primícia, 10% da nossa renda, reconhecendo que Deus é a nossa fonte. Mas a jornada faça a sua parte, que é uma contribuição de qualquer valor. Então a gente não está falando de um valor específico, é qualquer quantia que todo mundo pode então fazer a sua parte, para que haja um avanço do reino de Deus através de nós como igreja local, para o cumprimento de tantos sonhos que Deus tem colocado no nosso coração, que a gente já tem visto,
mas eu creio que Deus tem nos dado visão para muito mais daquilo que Ele fará. Ele nos deu a visão, tem nos dado a provisão através da jornada Faça a Sua Parte, e eu creio que essa equação da visão mais a provisão se resultará em expansão, em avanço do reino de Deus. Então, aqueles que farão parte da jornada Faça a Sua Parte, que eu creio que é uma oportunidade, é um privilégio de manifestar a generosidade, estarão fazendo algo a mais para o avanço do reino. Então, as pessoas podem contribuir, né, com qualquer quantia no período de 12 meses. E aqueles que quiserem fazer algo além, eles podem contribuir com um valor mínimo de R$500, no mínimo 500, no valor de 12 meses também, se tornando um pilar do reino, uma coluna na casa de Deus. Então eu creio que vai ser algo que será revolucionário no nosso meio, o início de uma nova estação, de um novo tempo entre nós. E quem tiver dúvidas a respeito da jornada Faça a Sua Parte, essa jornada de generosidade, é só entrar no site suaigrejanascidade.com.br/faça a sua parte, sem ser cedilha, ou através do WhatsApp que a gente vai colocar aqui na tela também, número 971840595. A nossa equipe está lá à disposição para tirar todas as dúvidas. A gente está terminando já, passou tão rapidinho, mas é sinal que foi maravilhoso. Eu fui muito abençoado também através da vida de vocês. Mas eu vou pedir para você, Arthur, encorajar como que as pessoas de forma prática podem manifestar essa generosidade, para que não seja só uma prática de 14 dias, mas que seja um estilo de vida. E depois o pastor Marcelo vai estar orando também, porque esse é o primeiro dia do jejum, para que Deus dê espírito de perseverança, para que todo mundo conclua essa jornada. Eu creio que será um tempo de céus abertos. Isso aí. Eu acho que a gente tem várias formas de contribuir, várias formas de fazer a nossa parte. Uma das formas você já mostrou, né? Um texto que você leu, que fala que Deus ama quem dá com alegria, fala que cada um tem que contribuir segundo o proposto no coração. Então, eu sei que o Senhor já está falando com as pessoas dentro do coração delas, talvez um valor, talvez o Senhor está desafiando alguém a ser um pilar do reino, né? Então, não repreende não, né? É o Senhor mesmo que pode estar falando. Só Deus que pode colocar isso no coração de alguém. É possível que o diabo está te chamando para ser um pilar do reino. Mas, então, eu acho que essa é uma das formas de discernir no coração aquilo que é semente. Então, se o Senhor tem compartilhado um desejo no seu coração, ou talvez um valor específico, dê a resposta correta. Sei que essas sementes vão se multiplicar e vão alcançar muitas pessoas. Mas eu creio que essa cultura de generosidade, ela será gerada, eu creio que já está sendo, mas no final desses 14 dias, isso vai ser uma marca da nossa igreja. Amém. Quando as pessoas falarem o nome Sua Igreja na Cidade, vão saber que aqui tem um povo generoso, que aqui as pessoas brigam para pagar a conta no final, e eu quero ser assim. Eu estou desafiando a mim mesmo a ser a pessoa mais generosa do meu ciclo de amizade. Então, anda comigo que você vai se dar bem. Você vai ter que ser mais generoso que eu. Mas vai ter briga, você vai ter que andar comigo isso aí. também. E aí a gente vai acabar dividindo a conta, porque você vai querer pagar o bom e a gente vai achar. A gente é generoso até nisso, né? Mas Deus, ele, com certeza, esses recursos, né, vão gerar muitas graças a Deus. Amém. Né, pela vida da nossa igreja, pela vida do mover que está acontecendo aqui. Tudo começa também com recursos, com finanças. Nós vemos isso na Bíblia, falando sobre isso, que Deus move o coração das pessoas e mexe no bolso delas, e elas querem dar para a obra. Elas querem construir, elas querem levantar muros, elas querem fazer coisas. Nós queremos edificar uma casa para Deus. Né? Isso também passa pelo nosso bolso, passa pelo seu bolso, né? E se Deus está movendo o teu coração para isso, como o pastor Arthur falou, fique à vontade, o diabo nunca faria isso. Né? E eu sou grato a Deus por viver e se mover com vocês, sou grato a Deus porque
faço parte de uma igreja que é viva, que não está preocupado com recurso financeiro para os pastores, ou seja para quem for, mas nós estamos preocupados com essa obra. E nós entregamos essa obra nas mãos do Senhor. Graças a Deus, é privilégio, em nome né? de Jesus. Verdade, e a nossa igreja prosperando, eu creio que a gente vai conseguir fazer muito mais coisa, né? Uma igreja próspera, ela pode fazer muito para o reino de Deus, porque o evangelho é de graça, mas custa enviar. O evangelho é de graça, mas custa abrir um projeto, no caso Esperança e todos os outros projetos que a gente tem. Exatamente. Então tenho certeza que nesse ano de obras maiores, a nossa igreja vai prosperar. Amém. E muitas obras grandes a gente vai fazer. Em nome de Quando Jesus. eu passo lá no Casa Esperança, né, eu estou sempre ali, eu já vejo as crianças uniformizadas entrando no prédio. Eu não sei quem vai ser, quem são as crianças, mas eu já vejo isso. Amém. Por quê? Porque eu creio nisso, eu creio nessa prosperidade, eu creio nessa bênção, nessa semeadura. Então vamos aproveitar, pastor Marcelo, vamos orar pela Casa Esperança, vamos orar pelas pessoas que estão participando com a gente nessa jornada, para que o Senhor dê espírito de perseverança e esteja em unidade conosco até o final. Amém? Amém. Pai Celeste, nós entregamos todos esses projetos, a Casa Esperança em Tuas mãos. Amém, Senhor. E declaramos, Senhor, que veremos um tempo de muita alegria, de muita fartura, de muitas bênçãos sobre nós como igreja. E declaramos que cada pessoa que está fazendo parte desse mover, Amém. Senhor Deus, que elas sejam enriquecidas em bênçãos sem medidas. Senhor Deus, a Tua palavra é que fala isso, que nós semeamos. E quando semeamos, o Senhor nos supre com o pão e com mais semeadura. E assim seja feita essas palavras sobre as nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Toma esses dias em Tuas mãos e gere em nós um coração sempre generoso, perpetuamente generoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se você ainda não deixou o seu like aqui nesse primeiro episódio, faça isso é muito importante para fortalecer o nosso canal. Se inscreva aqui também no canal Minha Igreja na Cidade e compartilhe esse primeiro episódio com o máximo de pessoas que você conseguir, e faz um negócio também, deixe o seu comentário aqui nessa primeira transmissão do primeiro podcast Amor em Movimento. Deixe o seu testemunho, que a gente vai ser muito enriquecido através daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, amanhã tem outro podcast, fica ligado, porque está só começando. Continue abençoado.